Olá! Hoje nós vamos conversar sobre os dois grandes focos das nossas dificuldades emocionais, somado a tudo que nós já conversamos até agora. O primeiro grande foco é o nosso egoísmo, orgulho e todos os seus filhotes. Eu não vou me delongar sobre este tema, que nós já temos vamos dizer assim, um encontro, né? Nos nossos vídeos anteriores do nosso outro projeto, que a gente já falou sobre isso. Então, se alguém quiser entender um pouco melhor sobre isso, eu sugiro que procure nos nossos encontros anteriores, que vocês vão encontrar esse vídeo, né? Sobre egoísmo e os seus filhotes. Então, nós temos a questão do desenvolvimento da nossa autoestima, que é o que nós vamos conversar hoje, e temos o desenvolvimento ou não, né, do nosso egoísmo e de todos os seus filhotes. Nós já entendemos e sabemos a extensão do tanto que nos faz mal este vício moral, que é o pai de todos os vícios morais, que é o egoísmo. E nós já conversamos sobre a importância e a necessidade de desenvolver o amor, que é o pai de todas as virtudes. Hoje nós vamos conversar sobre um outro aspecto, o aspecto do desenvolvimento da nossa autoestima, que é didático, porque a verdade é que isso faz assim, a questão de todos esses aspectos morais, né, dos nossos vícios morais e do desenvolvimento da nossa autoestima. Mas é interessante a gente poder teorizar sobre isso para vocês poderem se encaixar em alguns aspectos e levarem lá para o processo de transformação, que foi assunto do nosso último encontro. Ok, o que você entende por autoestima? O que é autoestima para você? Por parte das pessoas entende que autoestima é eu poder falar, eu me amo, né? E muitas pessoas acreditam, caem na fantasia, né? De que muitas vezes olhar para o espelho, eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo, né? Vai desenvolver a minha autoestima. Eu queria que vocês pensassem na autoestima como um processo de desenvolvimento em 5 áreas. Vamos imaginar assim. Eu vou pegar a referência do nascimento nessa existência, mas a gente vai fazer o link com as encarnações anteriores. Então eu nasci nessa existência como se fosse assim, com 5 recipientes, imagine 5 baldes, tá? Vazios em relação a essas 5 áreas. Quais são essas áreas? A área corporal e a expressão de todo o meu corpo, né? A área cognitiva, a área social, que é a expressão das minhas trocas, a área afetiva, que é a expressão de todos os meus afetos, e a área laborativa, a minha produtividade, a nível da minha dinâmica, do meu produto, vamos dizer assim, de uma forma mais concreta, o meu trabalho, tá? Acontece que deve existir, para uma pessoa ter uma autoestima adequada, ela precisa ter a sensação de produtividade em boa parte dessas áreas. Então, acontece que quando eu nasço como se fossem 5 recipientes, vazios, cada um relacionado a uma dessas áreas. Recipiente da área corporal, da área cognitiva, da área afetiva, da área social e da área laborativa. Um recipiente para cada área. Tá, então imaginem assim, do momento que eu nasci até o início da minha vida adulta, a minha autoestima nessa existência, ela vai sendo estabelecida e estruturada. E ela tem a ver com os aspectos dessa existência e de outras. O que tem a ver com outras? Dependendo de como eu vivenciei cada uma dessas áreas em outras existências, é como se o calibre da boca deste balde fosse maior ou menor. Por exemplo, se eu tive vivências positivas, saudáveis em relação à minha área corporal, o recipiente dessa existência da área corporal nasce com a boca larga, tá? Se eu tive muitas dificuldades e já nasço com essas marcas, o recipiente já tem a boca mais estreita. E assim em todos esses segmentos. Então, nasci. Tudo que eu começar a viver, do momento que eu nasci, nessa existência, até o início da vida adulta,
é como se o meio externo jogasse dentro desses recipientes peças positivas ou negativas em relação a cada uma dessas áreas. Então, eu vou pegar uma por uma. Por exemplo, área corporal. Se a criança é acolhida em suas necessidades, que conforme ela for crescendo, ela for tendo orientações adequadas em relação a vestimentas, a higiene, se ela entender que cuidam do corpo dela, se é aquela criança que cai e a mãe, filho, vem aqui, o que aconteceu, né? Se essa criança é levada a cuidar a nível do seu asseio, a nível da sua vaidade relativa, né? Mas assim, do cuidado com o seu corpo, do cuidado com a sua saúde, com a alimentação, se ela é incentivada a exercitar-se, né? A ter atividades físicas, essa criança está recebendo muitas peças positivas em relação à área corporal. Se a boquinha for muito estreita, se ela já nasceu com muitas dificuldades físicas, por exemplo, algumas deficiências, algumas alterações metabólicas, né? Por conta de vivências anteriores, a boquinha é estreita, então assim, ela vai ter muita estimulação positiva, mas vai entrar pouco dentro do balde porque a boquinha é estreita. Já ao contrário, se ela tem mais facilidade e foi bastante estimulada, ela vai preencher esse recipiente com mais facilidade. Assim em todas as áreas. Se eu tenho vivências de existências anteriores sociais que me traumatizaram, que me trouxeram situações complicadas, né? Eu posso nascer com a boca do recipiente da área social um pouco estreita demais, tá? Então, por mais que eu receba estímulos, né? Uma mãe que favoreça as minhas trocas, uma mãe que é exemplo de ter amigos em casa, de ter um bom relacionamento com as pessoas, de fazer parte de vários grupos, né? Por mais que eu tenha uma mãe que me favoreça isso, ou um meio externo que me favoreça isso, vai entrar pouca pecinha, porque eu já tenho essas dificuldades, eu sou mais tímido, já sou mais retraído. Ao contrário, né? Se a boca for larga, mesmo com poucas peças, né? Com menos peças às vezes, o preenchimento vai ser maior. Mesma coisa na área cognitiva. Eu posso nascer com favorecimentos ou não na área cognitiva. Favorecimentos boca larga, desfavorecimento boca pequena. A boca pequena, por mais estímulos que eu tenha, os meus recursos cognitivos vão ser limitados, porque entrou pouco, tá? Se a boca é larga, entrou bastante, o balde quase enche. Na área afetiva, tá? Se eu tenho muitas dificuldades afetivas, de vivências muito complicadas, eu não vou saber lidar com os afetos, né? Eu vou ter dificuldades de lidar com os afetos. Se eu tenho um meio externo que me acolhe, que me ajuda a nomear os sentimentos, que é um pouco o que a gente já falou também no encontro do nosso bloco anterior, né? Se alguém se interessar, busque lá no nosso encontro anterior, né? Sobre nomear os afetos e os sentimentos. Se eu tenho um meio externo que me favorece e a boca é larga, ok. Se não, eu vou ter mais dificuldades na minha área afetiva. Na área laborativa, você vê, né? Tem criança que parece que já nasce pronta, né? Você não precisa mandar guardar o brinquedinho, você não precisa... O que a gente qualifica na área laborativa? A capacidade de organização, de incorporar uma rotina, de ser determinado ou não, de ser responsável ou não. Porque são aspectos importantes para a nossa vida laborativa, não é? Na vida adulta. Então, você já vê que tem crianças que já nascem com isso. A boca é larga, né? Aquela criança que já vem pronta, que a mãe não precisa falar muito, mas e que ela já incorpora bem, né, a rotina da casa e as regras, outras não. Bom, conclusão. O olhar de fora, o olhar de quem educa, o olhar de quem é importante para a criança, vai colocando peças positivas ou negativas dentro desses recipientes. Este processo de receber peças do meio externo vai do nascimento até o início da vida adulta. Quando chega no início da vida adulta, é como se fosse feito uma... Aliás, não é nem no início da vida adulta, é durante a adolescência, tá? É feito como se um breque nessa capacidade do meio externo de colocar peças dentro desses recipientes. Por quê? Até aqui, ó, até a adolescência, o jovem é muito focado no olhar do pai e da mãe, né? Na orientação do pai e da mãe. Eles deixam de estar com os amiguinhos para estar com o papai e com a mamãe. Eles querem sair com o papai e com a mamãe, né? É muito importante para eles essa devolutiva.
Quando eles entram na adolescência, é normal que este olhar comece a valorizar mais os pares, os amigos. Por isso eu sempre digo assim, até a adolescência, é claro que é sempre importante um pai e uma mãe estar atenta a com quem o seu filho está andando, né? Com quem ele está fazendo trocas. Mas até o início da adolescência não tem muita importância, porque o olhinho da criança está grudado em você, papai, em você, mamãe. Na adolescência, isso é vital. E tem muitos pais que fazem o contrário, tá? Chegou a adolescência, já não se importa muito, porque já é quase um adulto. É o contrário aí que você tem que se importar. Por quê? Porque nessa hora, o seu filho pode ter baldes quase cheios, mas se ele começar a se relacionar e se interessar por um grupo que tem valores totalmente distintos, muitas vezes para ser aceito pelos seus pares, aquele ser, vamos dizer assim, negligencia tudo o que ele recebeu. Vocês devem ter exemplos na cabeça, né? Quantos jovens que a gente vê e fala assim, nossa, vão ter um futuro brilhante em relação à questão cognitiva, são tão responsáveis. Entrou na adolescência, começou a se compor com pessoas com valores completamente diferentes, desnorteou. E se tornam muitas vezes adultos totalmente complicados e improdutivos. Então, pai e mãe, é a hora que vocês mais precisam estar de olho nos filhos. Sim, definir se pode ou não pode estar com aquele grupo ou não. Se sintam com esse direito. Porque este período é o período onde eles vão fazer uma reavaliação de tudo que você colocou para dentro deles e confrontar com um grupo de iguais com os quais eles vão estar se relacionando. Bom, o adolescente passou por esse processo e entrou na vida adulta. Ele entrou na vida adulta e agora é como se ele fosse se remontar. Então ele leva para a vida adulta o que ele tem de valor na área corporal, em todas essas áreas que a gente falou. Então ele pode entrar na vida adulta, por exemplo, o que é a autoestima? Ela pode ser adequada, ela pode ser inflada ou ela pode ser depreciativa. Ela tem esses três contornos, tá? Quando que ela é adequada? Quando em boa parte dessas áreas o indivíduo conseguiu se potencializar. Teve mais peças positivas do que negativas e entrou na vida adulta com mais peças positivas do que negativas. Pode ocorrer um desnível, eu posso ter, por exemplo, uma autoestima adequada em relação ao meu corpo e não tem em relação à minha área cognitiva, tá? Então, assim, a autoestima mais adequada é quanto mais áreas o indivíduo tem este equilíbrio. Como que eu avalio se a minha autoestima é adequada? Se eu conseguir me desprender do olho do outro. Eu não disse que é o olhar do outro que norteia, que vamos dizer assim, que forma a autoestima do nascimento até aqui? Depois que tá tudo lá dentro, tá? Você precisa avaliar se você conseguiu se desprender do olho do outro. Eu vou dar um exemplo assim. Se eu tenho uma boa autoestima corporal, uma autoestima adequada, se alguém chega para mim e fala assim, Alcione, que roupa horrível, você tá indecente com essa roupa, tá? O que o outro falar, eu vou levar em consideração. Porque eu qualifico a fala do outro, mas eu não vou me desorientar pela fala do outro. Eu posso dizer assim, você acha por quê? Eu não concordo, eu amo essa roupa. Porque o olhar avaliativo saiu de fora e veio para dentro. Todas as situações onde você é extremamente aprisionado ao olhar do outro, é porque a sua autoestima está em defasagem, está em desalinho, está talvez depreciativa. Então, quando eu tenho uma autoestima adequada, eu consigo me qualificar naquela questão do eu igual ao outro. Quem tem uma autoestima adequada está aqui, ó, eu igual ao outro, em relação a direitos, em relação a deveres. Eu consigo avaliar e qualificar a fala do outro, mas eu não mais me desestruturo com a fala do outro. Se eu, por exemplo, em relação à área cognitiva, né, eu estou tendo uma fala e alguém fala, nossa, indecente o que você falou, por quê? Me justifique. Se a pessoa justificar, muitas vezes eu até posso falar, você sabe que você tem razão? Eu não havia pensado nisso. E eu mudo, mas eu não me desestruturo. Se a pessoa tem uma autoestima depreciativa em relação à área cognitiva, ela vai, ai, que horror, eu só falo besteira, eu nunca mais vou falar, eu vou ficar constrangida. Por quê? Porque quem determinou quem eu sou naquele momento é o olhar do outro, não o olhar internalizado. Então, quem tem uma boa autoestima já internalizou o olhar. Mas sempre vai levar em consideração a avaliação externa, mas não vai mais se prender à avaliação externa, ok? Bom, quando
Então, quando a pessoa tem uma autoestima muito depreciativa, é despotencializada em boa parte das áreas, o que acontece? Aqui, ó, autoestima adequada, eu igual ao outro. A pessoa vai aqui para baixo, ó, ela pode chegar a um patamar onde eu sou menos que o outro. Aqui eu tenho direitos e deveres iguais. Aqui, ó, eu só tenho deveres, pouquíssimos direitos. E fico aprisionado a tudo que o outro acha, tudo. São pessoas que quase sempre nas relações afetivas ficam acreditando que o outro ainda vai potencializado. Então faz tudo para agradar o outro. Faz tudo o que o outro quer. Faz tudo do jeito do outro. Como a criancinha que esperava ser potencializada, só que este processo já passou. Na vida adulta agora a potencialização tem que ser de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. Da mesma forma que, em algumas situações, a pessoa pode ter um excessivo investimento em algumas áreas. Por exemplo, uma pessoa que tem um excessivo investimento na área cognitiva, tá? Pais muito intelectualizados, que não investiram nas outras áreas, mas demais na área cognitiva. Por isso que eu te falei lá no começo que as coisas fazem assim, né? Associado ao fato, talvez, de ser uma pessoa com orgulho um pouco mais exacerbado, um egoísmo mais exacerbado, ela fica com uma pseudo-autoestima, que é aquela pessoa que chega de uma forma arrogante, tá? Ela é excessivamente potencializada. Ela parte do princípio que o eu é mais que o outro. Ela parte do princípio que o eu tem mais direitos e poucos deveres. O complicado é que quase sempre nas trocas, pessoas nesse patamar se relacionam com pessoas nesse patamar. E a gente até entende o porquê, né, na questão doutrinária, porque são pessoas que precisam aprender uma com a outra. E dependendo do nível dessa troca, uma pode contribuir para o equilíbrio da outra. Então, pensem um pouquinho. Como é que vocês estão na área corporal, na área cognitiva, na área afetiva, na área laborativa e na área social? Se entenderem que existem defasagens, agora, como eu disse, agora é de dentro para fora. Puxa, minha área cognitiva não está legal. Se esforce conscientemente de dentro para fora. Procure ler mais, aprender um outro idioma, fazer coisas que você entende que não consegue, mas que até agora não tentou. Se entende que está despotencializada na área física, na área corporal. E é muito importante ressaltar o seguinte: autoestima na área corporal não é vaidade, não passa por processo de beleza, passa pela sensação de bem-estar. Tem muitas pessoas que são belíssimas e que se enquadram perfeitamente naquele padrão de beleza, né? E que têm uma autoestima corporal totalmente alterada. Não conseguem ir para as trocas, desenvolve uma bulimia, uma anorexia, desenvolve uma sensação de disformidade, disformia, né? Psíquica em relação ao seu corpo, né? Do mesmo jeito que tem pessoas que, a princípio, a gente olha que tem uma questão corporal totalmente contrária a qualquer tipo de padrão e que são muito tranquilas com elas mesmas. E é muito interessante, sabe o quê? Que o outro quase sempre enxerga o que a gente vê. Uma pessoa pode ser belíssima, mas se ela se enxerga despotencializada, muitas vezes ela não vai chamar atenção. A pessoa pode não ter nada a ver a nível físico, mas se ela tem uma tranquilidade com a forma de ser dela, às vezes ela chama muita atenção, né? Entende? Então vamos pensar, gente, em como que nós estamos em relação a essas áreas, como que nós estamos e o que nós podemos fazer para nos potencializar? Então, encerrada essa parte da autoestima, eu queria que vocês pensassem nisso e tentassem colocar o que vocês entenderem que está em defasagem no nosso processo de transformação.